Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao curso de probabilidade. E hoje, na aula 6, nós veremos distribuições e a aula vai ser um pouquinho diferente, porque quem vai ministrá-la vai ser a Rebeca, ok? Então, vamos ao vídeo. Bom, gente, vamos lá então. Antes a gente tinha falado sobre a distribuição de Bernoulli. Só para recapitular, uma variável aleatória tem distribuição de Bernoulli com parâmetro P. Se a probabilidade de x for igual a zero é 1 menos P e a probabilidade de x ser igual a 1 é P, tá bom? Então, a partir disso, a gente vai definir agora algumas distribuições para variáveis aleatórias baseadas em modelagem de experimentos, né? Vamos lá. Por exemplo, vamos dizer que o Jonatas lá do IM, ele vai retirar uma carta do baralho, de um baralho comum, que tem 52 cartas, tá bom? Daí, qual vai ser a probabilidade, então, de ser um as de espadas? Daniel, qual vai ser a probabilidade dele tirar o as de espada? 1 sobre 52. Caso possível, sobre o caso total, acho que é isso. Porque o total são 52 cartas, e eu quero tirar uma. Uhum. Então eu Certo. tenho 1 sobre Favoráveis pelo 52 total, no caso, né? Isso. Falou. Beleza. Ok. Beleza. Daí, o que seria basicamente essa modelagem? A gente tem basicamente uma variável aleatória x, que ela vai ser dita uniforme nesse conjunto A1 até a n, se para todo i a gente vai ter que a probabilidade de x é igual a i é igual a 1 sobre n, que foi basicamente como a gente fez no exemplo anterior. A gente tinha 52 cartas, tá bom? E a probabilidade de x ser igual a, ser igual a uma delas vai ser igual a 1 sobre n. Então, quando isso acontece, a gente diz que x é uma variável uniforme, tá bom? Discreta, porque a gente está pegando num conjunto enumerável aqui. Rebeca, você falou que é num conjunto numerável. Se esse conjunto fosse infinito? Porque são infinitos, se for somar 1 sobre É, n muitas vezes, não dá. Uhum. No caso, a gente define uniforme ou para intervalo ou para conjunto finito. Não dá para beleza. definir uniforme em qualquer conjunto ou precisa de algum tipo de artifício especial para fazer isso. Pronto, então a gente já sabe o que é uma variável uniforme discreta, né? Bom, agora a gente tem outro exemplo, por exemplo, que vamos dizer que eu quero lançar N moedas, uma moeda N vezes, foi mal. Vamos dizer que eu vou lançar uma moeda N vezes. Qual vai ser a probabilidade, então, de sair de K resultados dessas jogadas serem caras, né? Hegel, quanto é que dá isso aí? 1 sobre 2 elevado a n menos k vezes 1 sobre 2 elevado a k sobre 2 elevado a n, né? Eu imagino que seja uma lista ordenada, né, de N espaços, que aí a gente vai botar os resultados, beleza. Hum, A moeda, então, ela tem, acredito eu, né, o ilustrador deixa claro, mas eu acredito que ela só tem duas faces, né? E pronto. duas faces de cara e coroa, né? Uhum. Ok. Então, K deles tem que ser, exatamente K tem que ser caras, né? O problema Uhum. é que eu não sei quais dos N tem que ser. A não ser que tem Certo. quantidade de K, né? Poderia ser os K primeiro, poderia ser o primeiro, pula um, depois mais K menos um. E é isso Uhum. para mim. Mas eu acho que é uma combinação, porque eu lembro de ter visto alguma coisa sobre. Você tem conjunto com N elementos, tem que saber a quantidade de subconjuntos com exatamente K elementos, Uhum. era uma combinação. Então eu diria que seria combinação de N escolhe K. Você conseguiu calcular a quantidade de configurações favoráveis. Agora, se a gente for seguir a ideia que o Daniel usou no primeiro exemplo, vamos ter Dividir, que né? dividir também pela quantidade de possíveis. E qual é a quantidade de configurações possíveis? Deixa eu ver. São 2 vezes 2 vezes 2 N vezes, né? 2 elevado a N, né? Uhum. Isso. Show. Pronto. Tudo bom. Pronto, beleza. Então, como vocês disseram, a gente vai ter. Aqui tá errado, tá? N escolhe K configurações favoráveis pra gente, né? E daí a gente vai ter a probabilidade de 1 sobre 2, porque a gente vai multiplicar N vezes. Então a gente tem aqui essa probabilidade de cair exatamente K caras quando eu lanço a moeda N vezes. Só enfatizando o que a Rebeca falou, aí era para ser N escolhe K, viu, gente? Eu digitei errado e o erro se propagou no universo.
Daí, qual o tipo de variável aleatória que a gente poderia utilizar para modelar esse carinha aqui? A gente vai chamar de variável binomial. Bom, a variável aleatória vai ter distribuição binomial de parâmetros P e N. A gente vai escrever dessa forma aqui, binomial NP. Se para cada K, de 0 até N, a gente vai ter o seguinte. A distribuição X, porque a gente viu que isso daqui é uma distribuição, no carinha unitário K, que é definida dessa forma daqui, probabilidade de X igual a K, vai ser igual a combinação N escolhe K vezes Pzinho elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K, né? Ou seja, a gente usou aqui o N e o P. Uma observação é que no caso anterior, o P era meio. Então, quando você coloca meio, vai ficar meio elevado a K, multiplicado por 1 menos meio, que também dá meio, elevado a N menos K. Aí o K vai cortar com outro K, vai ficar meio elevado a N. Então fica mais simples de enxergar de um modo mais heurístico, né? Nesse caso, o P, se o P for diferente, né? Se, no caso geral, que é diferente de meio, aí a fórmula já fica um pouquinho mais rebruscada. Meio que a gente define a binomial para ser a variável que tem a distribuição dada por essa conta que a gente faz combinatorialmente. Vocês definem uma variável que a conta é justamente aquela lá. Isso é muito comum em modelagem, porque você tem que... Quando você pega um experimento no mundo real, você olha para ele e você, tipo... você não sabe a probabilidade de verdade de alguma coisa, porque a gente nem sabe se coisas aleatórias acontecem, se tudo não é determinístico. O melhor que a gente pode fazer é modelar. E modelar, você vai supor algumas hipóteses que não dá para ser verificada se é verdade mesmo ou não. Porque a única pessoa que conseguiria fazer isso seria Deus, mas não é todo dia que Deus gosta de falar de matemática com as pessoas. Então, fica difícil sem ser via modelagem. Eu tenho uma pergunta. Dizer que uma variável aleatória tem uma certa distribuição, quer dizer que existe uma fórmula que permite calcular a probabilidade de um evento unitário genérico, é? Dizer que no caso discreto, que a gente está trabalhando no caso discreto ainda, no futuro vai ter aula sobre contínuo. No caso discreto, da distribuição é fazer exatamente o que você falou, é dizer o que vale, o valor dela em cada... a probabilidade dela em cada número. Beleza? É isso que significa da distribuição no caso discreto. No caso contínuo, não adianta você dar em cada número, porque tem uma quantidade não enumerável de números, e aí cada carinha vai ter probabilidade zero, geralmente. Então, se você der em cada cara, não vai significar nada, porque somar zero dá zero, né? Aí, nesse caso, você precisa de uma coisa que vai ser chamada de densidade, que a gente vai ver no futuro. Valeu. Beleza. Então, gente, o que é que uma variável binomial modela? Quando alguém lança uma moeda N vezes e a gente quer calcular a probabilidade de cair K caras. A gente pode pensar dessa forma quando pensar na binomial. Bom, aí temos algumas observações. Por exemplo, a distribuição de Bernoulli de parâmetro P, ela é a distribuição binomial de quando N é igual a 1 e com o parâmetro Pzinho aqui. A gente pode ver, né, que vai ser que então K vai poder ser só o 0, 1. E aí a gente vai colocar o 1 aqui. O P vai ser P aqui e 1 menos P, né? E aí quando K for igual a 0, aqui vai ficar combinação 1, 0, 0, que vai dar 1 aqui, isso daqui. E aí P elevado a 0 vai dar 1. N menos 0 vai dar 1. Aqui é 1. Então vai ficar 1 menos P quando X for igual a 0. E quando X for igual a 1, vai ficar a combinação 1, 1 a 1. Então aqui vai dar 1. P elevado a 1 vezes 1 menos P elevado a 1 menos 1, que dá 0, né? Então vai ficar exatamente P. Então realmente a distribuição do Bernoulli de parâmetro P é uma distribuição binomial de parâmetros 1 e P. Pronto. Outra observação aqui é que a gente vai ver que uma variável binomial pode ser obtida a partir de somas de variáveis de Bernoulli, né? Que é bem interessante, a gente vai ver depois. Bom, essa questão da binomial ser obtida como soma de Bernoullis, a gente pode pensar no seguinte, que uma Bernoulli, ela simula o lançamento de uma moeda. Aí a Rebeca mostrou pra gente que uma binomial representa o lançamento de várias moedas.
Então é natural que o lançamento de várias moedas seja modelado como vários lançamentos de uma moeda, né? São várias Oi. moedas ou duas? No caso, vai ser uma moeda para cada parâmetro. Vai ser N moedas se o parâmetro for N. Tô entendendo. Obrigado. Bom, agora vamos para outro exemplo. Agora a gente pode se perguntar o que acontece se, no caso da nossa binomial lá, o nosso n for tão grande que vai para infinito, né? E o nosso p tão pequeno que vai para zero, porque até agora a gente tinha pego um p específico e um n, pronto. Mas se a gente pegasse o n indo para infinito e o p indo para zero, o que é que aconteceria? Seria um pouco complicado de calcular a variável aleatória binomial, né? Quando, por exemplo, a probabilidade de x for igual a k. Como é que a gente vai fazer isso se a gente tem infinitos caras para n? Bom, daí a gente precisa usar aproximações, né? Então a gente vai usar limites para tentar calcular isso, quando n vai para infinito e p vai para zero. Queremos então calcular o limite da probabilidade de xn ser igual a k, tá bom? Quando n vai para infinito. Onde xn é uma binomial np. No caso, a gente vai chamar o nosso p, o nosso parâmetro p, de lambda sobre n. Vamos lá calcular esse limite, para a gente saber o que acontece. Bom, veja só. Essa probabilidade aqui, do xn igual a k, se a gente abrir na fórmulazinha que tem lá, vai ficar como? N escolhe k vezes Na fórmula p de que, Rebeca? da variável binomial, tá? Ok. Pronto. Então, vai ficar p elevado a k, que no caso o nosso p é lambda sobre n, vezes 1 menos p, lambda sobre n, elevado a n menos k, né? Daí o que acontece? Eu vou dar uma pausa aqui e vamos ver o que acontece com isso daqui. Vamos organizar isso daqui para melhorar essa conta e poder tirar o limite. Se a gente abrir essa combinação aqui, a gente vai ter n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial, vezes isso daqui. Pronto. E agora a gente pode passar esse k fatorial para cá, tá bom? Então vai ficar lambda elevado a k sobre k fatorial. E vamos abrir esse n fatorial. Vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes 2, tarará, n menos k, n menos k menos 1, até n fatorial. Se a gente abrir, pronto. A gente abriu aqui o nosso fatorial de n. Abrimos o nosso fatorial de n menos k. Então fica 1 vezes 2 vezes n menos k. E temos esse daqui. Separei, tá bom, gente? Pronto. Se eu fatorar agora, né? Isso daqui tudo some e vai ficar só essa parte daqui de cima. N menos k menos 1, depois n menos k menos 2, até n. Tá bom? E aí, o que eu posso fazer com isso? Eu posso quebrar no produto, porque eu tinha n elevado a k caras aqui embaixo. Então, eu posso quebrar no produto de todos esses carinhas. N menos k menos 1 sobre n, n menos k menos 2 sobre n, tarará. Até n sobre n. Isso daqui continua igual, que eu não mudei. E aí o que acontece? Percebe que n menos 1 sobre n é exatamente 1 menos 1 sobre n. Da mesma forma aqui. Então isso se torna isso daqui. 1 menos k menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, 1 menos 1 sobre n, vezes 1, vezes isso daqui. É só abrir a fração em cima. Vê só. Sobre N vai- Isso daqui é o que, gente? A gente multiplica n vezes 1, que dá n, né? Aí fica n menos 1. Entendeu? Agora entendi. Aí eu vou fazer isso daqui em todos esses carinhas, tá bom? Dá pra fazer isso em todos esses carinhas. E isso daqui dá 1. E fica isso daqui. E aí eu só organizei, passei esse, começando do 1 e arrumando. Só troquei. Aí eu coloquei o lambda elevado a k pra cá, 1 vezes 1 menos 1 sobre n até o finalzinho. Aí Inverteu a vezes ordem, esse né? carinha. Pronto, beleza. Então nós temos que essa probabilidade vai dar. A probabilidade de xn ser igual a k é igual a isso daqui, tá, gente? Agora voltarei para o outro slide. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode calcular o limite desses carinhas, né? De cada carinha. Quando o n vai para o infinito. Quem é o limite desses carinhas aqui quando o n vai para o infinito? N vai para o infinito aqui zera tudinho. Então, em cada carinha desse vai ficar 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, esse limite aqui vai dar 1. Uma coisa importante para enfatizar nesse caso é que o K é fixo, tá? Uhum. Você tem uma quantidade finita de K. Porque se esse K ele variasse com N também, aí poderia dar problemas. Poderia acontecer o que acontece quando a gente olha para o limite fundamental do E. 1 mais 1 por N elevado a N. A quantidade de termos está mudando aí.
aí a convergência não é para 1. Nesse caso, tem K caras fixos, então a gente pode usar a regra de produto do limite, que o produto do limite é o limite dos produtos. Então, bora calcular agora esse limite daqui, né? Quem é esse limite daqui? O n tá indo para infinito, então acaba que vai ser que esse limite vai ser igual a esse, 1 menos lambda sobre n elevado a n. Isso é justamente a exponencial de e elevado a menos lambda. Então a gente calculou esse limite, isso daqui é uma constante. Então a gente tem essa probabilidade, né? Que vai ser, para cada k, né? Vai ser isso daqui vezes 1 vezes e elevado a menos lambda. Que tá aqui. A gente não precisa botar o 1, né? Então fica e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. Basicamente, então a gente conseguiu modelar para quando a gente tem um n indo para infinito e o nosso pzinho, o nosso parâmetro p, indo para zero. E que tipo de variável aleatória vai ser essa, quando a gente consegue modelar dessa forma? A gente vai chamar de variável de Poisson, que eu só quero chamar de Poisson, mas é Poisson. Ou seja, uma variável aleatória x vai ter distribuição de Poisson de parâmetro p, se a probabilidade de x ser igual a k vai ser igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. Foi o que a gente mostrou antes. Bom, daí, beleza. Então a gente sabe o que é uma variável de Poisson, né? Vamos agora ver outro exemplo de modelagem agora. Vamos dizer que o Jairon, que não está aqui presente, então podemos falar dele, lança um dado comum até o resultado ser 2. Então a gente vai lançando o dado, até que saia o número 2. O 2 é o único primo par, né? Bom, então qual vai ser a probabilidade do número de lançamento ser igual a k? Ou seja, eu quero lançar o dado k vezes e o k vai ser o momento em que o 2 vai sair, tá bom? Até antes não saiu o 2, ok? É isso que a gente quer calcular. Mas qual é. Por que esse para de sair o único primo par? Isso é relevante? Acho que não. Não, é não. É só Eu não sei se isso dizer a ele é primo par. Eu não sei se isso fui eu que coloquei ou se foi o próprio Jairon, tá, gente? Mas vou dizer que foi ele pra jogar a culpa em quem não tá presente. Pra ser bem ético mesmo. Daniel, o que você acha que dá? Como é que você acha que vai? Primeiro vou pegar k igual a 1. Qual é a probabilidade de você lançar e o primeiro lançamento ser a primeira vez que sai 2? 1 sobre 6. Qual é a probabilidade do k ser igual a 2? No caso, a primeira vez que saiu o número 2 ser a segundo lançamento. Então no primeiro não vai sair. Então, no primeiro caso, temos 5 sobre 6 vezes 1 sobre 6. É isso? Certo. Se for o terceiro lançamento. Oi? Aí você repete. Porque eu só quero que saia no segundo, agora no terceiro. Uhum. Aí fica 1 sobre 6 vezes... Não, 5 sobre 6 vezes 5 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Aí vai sair no terceiro. K é do lançamento. Tá, os K menos 1 anteriores vai ser 5 sobre 6 e o K vai ser 1 sobre 6. Beleza. Então, exatamente como o Daniel falou, né? Vai acontecer que a probabilidade é 5 sobre 6 sempre que não caia o número 2. Como a gente tem K lançamentos e os K menos 1 anteriores não tem, a gente vai ter exatamente 5 sobre 6 elevado ao K menos 1, que são os casos anteriores, e no caso do lançamento vai ser 2, que a probabilidade é 1 sobre 6, né? Então vai ser esse produto aqui. Daí, qual é uma variável aleatória que a gente pode utilizar para modelar isso daqui? A gente vai chamar ela de variável geométrica. Uma variável vai ter distribuição geométrica de parâmetro P também. E a gente vai denotar por isso daqui, eu me lembro de geografia. Se para cada K, aqui é de 1, 2, 3, vamos ter que a probabilidade do x ser igual a K é igual a 1 menos P elevado a K menos 1 vezes P. Né? Lá no nosso caso, o nosso P era 1 sobre 6. Tá? E aí acontecia justamente do jeito que o Daniel falava. A gente tinha 1 menos 1 sobre 6, que era exatamente 5 sobre 6 elevado a K menos 1, vezes 1 sobre 6. Na minha opinião, essa daqui é a mais fácil de decorar, depois da de Bernoulli. Né? Então, fica pra vida aí. Ela modela o quê? Modela a chance de cair no 40º lançamento o carinha que a gente quer. Percebam aqui uma coisa muito interessante, que a gente não falou do nosso domínio da variável aleatória em nenhum momento. A gente só se ateve à imagem dela. Em tudo, né?
E é uma coisa que a gente vai utilizar bastante. Em alguns momentos a gente nem vai falar do domínio dela, tá? Porque acaba que não sendo necessário. Ok, agora a gente pode falar sobre variáveis aleatórias independentes. A gente já tinha falado sobre o que são eventos serem independentes, tal, mas o que são variáveis aleatórias serem independentes? Bom, se a gente tem essas variáveis aleatórias aqui, x1, xn, definidas nesse espaço de probabilidade, elas vão ser ditas independentes se, para quaisquer a n aqui, os eventos x1 igual a 1 até xn igual a n são independentes, né? Além do mais, a gente sabe o que são eventos serem independentes, então a gente pode fazer isso. No caso, a gente define, como a Rebeca falou, definimos variáveis independentes a partir da definição de conjuntos serem independentes. Beleza. Aí fica dessa forma aí. É um passo além, digamos assim, dos conjuntos independentes. A gente está olhando agora, usa o conjunto para construir as variáveis. Para construir não, né? Para definir a independência das variáveis. Então vamos para um exemplo, né? Vamos pegar aqui o nosso ômega sendo o conjunto dos pares ordenados com 0, 1 se mexendo, esqueci o nome que fala. E a nossa probabilidade aqui, dada por P de ômegazinho, a probabilidade em cada carinha aqui vai ser 1/4, né? Então a gente tem uma probabilidade... Qual é o nome dessa probabilidade aí? Ah, tá. Foi mal. Não, tá bom. Era para você a pergunta mesmo. Ah, Então tá. você Tudo bem. já previu minha pergunta. Massa. Bom, então vamos lá. O que a gente vai calcular? Vamos pegar aqui duas variáveis aleatórias, saindo de ômega para reta. Tá o que? Beta, ele pode assumir os dois valores, 0 ou 1. E vai valer que x de 0 beta vai ser 0, x de 1 beta vai ser 1, y de beta 0 vai ser 0 e y de beta 1 vai ser 1. Que variável, que função é essa? Pensando no contexto de álgebra linear, é a projeção. A x é a projeção na primeira coordenada, a y é a projeção na segunda. Então, como é que a gente mostra agora que essas variáveis aleatórias x e y são independentes? Então, o que acontece aqui? A gente tem que... quem é o nosso evento x igual a um x1? É exatamente os pares x0 e x1, né? Onde a gente aqui distribuiu o beta. E o nosso evento y igual a y é os pares onde a gente colocou lá os valores de beta e colocou aqui os valores de y. Perceba que a interseção desse conjunto daqui vai ser exatamente o conjuntinho aqui xy, quando x pode ser 0 ou 1 e o y também. E quem é a probabilidade desse daqui? Bom, a probabilidade da interseção desses eventos é a probabilidade desse conjuntinho unitário aqui, que é exatamente 1/4 por hipótese lá no início. E a probabilidade do produto desses carinhas aqui vai ser a probabilidade desse daqui. Se a gente tem dois carinhas aqui, a probabilidade de cada um é 1/4. Então, a gente vai somar elas dois. Então, vai dar 1/2. Da mesma forma com o y, que a gente tem dois carinhas aqui. 1/2 vezes 1/2 é 1/4. Então, a probabilidade da interseção desses eventos é igual ao produto das probabilidades. Logo, de fato, x e y são independentes. Vamos ver aqui um outro exemplo. A gente tem o mesmo domínio antes. E, de novo, a gente tem a probabilidade uniforme. A gente tem mais duas variáveis x e y aqui, dadas dessa forma agora. X de xy vai ser igual ao produto, e y de xy vai ser igual a só a segunda coordenada aqui. E vamos mostrar, então, que elas não são independentes. O que a gente precisa mostrar para que elas não sejam independentes? A probabilidade da interseção é diferente do produto das probabilidades. Mas a gente precisa mostrar isso para tudo, cara? Não, se for para um... Pronto. Então, exatamente, a gente só precisa mostrar que a probabilidade da interseção não é o produto das probabilidades para algum carinha. Para x igual a algum carinha e y igual a algum carinha. E aí, já não vale para todo, né? Então, não são independentes. Bom, vamos encontrar, então, algum A1 e A2 que satisfaçam, que deem certo, né? Vamos pegar, então, o evento x igual a 1, que ele vai ser o carinha 1, 1, porque quem é o 1 vai ser o produto 1 vezes 1 que dá 1, né? Então, é exatamente isso daqui. O resto vai dar 0, porque vai ser 0 vezes 1, ou 0 vezes 0. E quem é o evento x igual a 1? Vai ser o evento 0, 1 e o 1, 1, tá bom? Porque a gente sabe que... Vou voltar aqui para ser mais didática. O evento y igual a 1 é exatamente os pares em que o x pode ser 0 ou 1 e o y tem que ser fixo 1, né? Porque só dá y.
E o evento x igual a 1 tem que ser os caras em que produto dá 1, que vai ser exatamente só o 1zinho. Pegamos esses caras porque a gente basicamente sabe que vai dar errado, né, e tal. Então, mas podia ir testando, se não tivesse essa intuição, podia ir testando até encontrar alguém que desse errado. Bom, vamos calcular quem é a probabilidade da interseção deles. Quem é que tá na interseção? Só tá o 1, né? Então, isso daqui vai ser a probabilidade desse conjunto unitário aqui, 1. A probabilidade é uniforme, então, se só tem um cara, vai ser 1/4. Mas quem vai ser o produto das probabilidades? Quem é a probabilidade desse conjuntinho aqui? Vai ser 1/4 também, que a gente só tem um carinha. E a probabilidade desse carinha aqui vai ser 1/2, né? Porque a gente tem 2 caras. Se a gente multiplicar 1/4 por 1/2, é 1/8. Então, a gente percebe que é diferente, né? Logo, existem a 1 e a 2, tá ok, a definição falha. Logo, x e y não são independentes. Pronto. Vamos seguir então. Bom, agora a gente vai ter um teorema que a gente tinha falado lá atrás. Ô, Hegel, Oi? o que é que dá a soma de Bernoulli? As variáveis binomiais como somas de Bernoulli, era isso? Pois é. Mas a gente precisa de uma hipótese aqui, que as nossas n variáveis de Bernoulli precisam ser independentes. Se a gente tem essas n variáveis de Bernoulli independentes, nós temos que a soma delas vai ser exatamente uma binomial, e vai ser uma binomial NP. E é exatamente o número de variáveis que a gente tem aqui. Então vamos provar esse teorema, né? Pronto, primeiro vamos fixar um k, sendo que a gente sabe que o nosso k vai de 0 até n, né? Lembrando que a gente quer mostrar que a soma de Bernoulli vai ser uma binomial, né? De NP. Bom, se a gente pegar o nosso y, que é a soma de todas aquelas Bernoullis, então vão existir o quê? Vão existir exatamente k índices aqui, tal que cada xi vai ser igual a 1. Então a gente vai ter k variáveis sendo igual a 1. E a gente vai pegar as outras n menos k sendo iguais a 0. Porque aí quando a Ô, gente somar Rebeca, tudo vai dar k. Diga. o Y é o que mesmo? Y é a soma das variáveis de Bernoulli. Ok. Pronto. Então, quando a gente somar, isso tudo daqui vai dar k, que a gente vai ter k variáveis dando 1 e as outras n menos k dando 0. Daí, o que acontece? Observe que para cada escolha de índice que a gente fizer, porque a gente pode escolher, fazer várias escolhas de variáveis, tal que a gente tem esse resultado, né? A gente vai ter que esse evento daqui, para cada escolha que a gente fizer, vai ser P a k vezes 1 menos P a n menos k. Gleidson, por quê? K variáveis tem que dar 1, né? E a probabilidade disso dar 1 é P, né? Por que é P mesmo? Porque é uma Bernoulli, né? É uma Uhum. Bernoulli. Então dá P, e a probabilidade de ser 0, né? Aqueles outros ali é 1 menos P. E são N menos K, cara. Então é P vezes P, K vezes, e 1 menos P vezes 1 menos P, N menos K vezes. Aí dá exatamente aquilo ali. Mas aí é uma interseção. Como é que você consegue esse produto aí? São independentes. Certo, beleza. Pronto, então a gente tem, ó, tá quase chegando no que a gente quer, né? A gente tem que a probabilidade desse evento daqui é isso. Só que a gente tem várias maneiras de ter esse evento daqui, né? Porque a gente tem n variáveis e a gente quer que k seja 1. Então a gente tem várias maneiras de fazer isso. Como é que a gente resolve isso? De n kk maneiras. Dessa forma, a gente vai ter nkk vezes essa probabilidade que a gente teve aqui. Ok? Então a probabilidade de y ser igual a k vai ser isso daqui, que é exatamente uma binomial NP. Ô, Rebeca, antes de você seguir, eu acho que eu não. Eu achava que isso daí estava como exercício, mas pelo que eu vejo não tá, ou como exemplo. Mas Acho se que você não. pegar duas variáveis que não sejam independentes e sejam Bernoullis, a soma delas não necessariamente vai dar binomial, tá? Porque, por exemplo, se você somar a mesma variável várias vezes, com certeza não vai dar binomial, né? Porque se alguma der 1, todas vão dar 1, então o resultado dá n. Se alguma der 0, todas vão ser 0 e o resultado vai dar 0. Beleza? Então a independência é essencial lá. Pra gente poder, se elas não forem, né, a gente tem que catar uma distribuição em que elas sejam independentes para poder fazer. É. Pronto. Mas não vai ser para a mesma variável. Porque se você pegar outra
outra variável já não é a mesma, né? Por definição de outra. Então vamos aqui dar uma definição de independência um pouco mais geral sobre variáveis aleatórias. N variáveis aleatórias vão ser independentes se somente se, para quaisquer conjuntos a N da reta, a gente tem que a probabilidade de x1 pertencer a 1 e a probabilidade de xn pertencer a n vai ser igual ao produto dessas probabilidades. Perceba que é um pouco mais geral porque lá a gente tinha para carinhas unitárias aqui, né? Agora a gente está vendo para conjuntos. Então, é bem mais geral. Tá bom? Mas acaba Rebeca, sendo... Oi. com sua licença, tem um erro aí nesse enunciado, porque era para os conjuntos serem todos independentes. Do jeito que está aí, é como se a independência só fosse para n, né? Sim, de Tem que ser fato. para qualquer quantidade k menor que n. Eu vou corrigir Verdade. isso depois, só para vocês ficarem ligados que a independência, ela não basta ser com todos os conjuntos e não basta ser 2 a 2. Tem que ser com qualquer quantidade Combinação de que a gente conjuntos. pegar, né? Uhum. Pronto. E a prova é exercício. Bom, o próximo teorema é uma coisa que eu estava comentando aí quando o Alan perguntou se variáveis e se a variável do Bernoulli não fosse independente, né? Esse teorema se chama de acoplamento independente. E se a gente tem duas variáveis onde elas estão em espaços de probabilidade diferentes, tá bom? Possivelmente diferentes, né? Bom, então a gente consegue um novo espaço de probabilidade e um par de variáveis aleatórias que estão nesse novo espaço de probabilidade, tais que a nossa primeira variável tem a distribuição dessa e a nossa segunda variável tem a mesma distribuição dessa daqui, ok? Onde y1 e y2 são independentes. Daí o que acontece? A gente consegue o que com isso daqui? Conseguimos duas novas variáveis independentes com a distribuição das anteriores. Esse teorema está dizendo que sempre podemos supor que as variáveis são independentes? Você não está dizendo que sempre podemos supor, mas se você quiser encontrar variáveis que sejam independentes, você pega duas variáveis, você consegue encontrar uma versão dela que sejam independentes e trabalhar com elas, mas isso não garante que a primeira vai ser independente também, tá? Mas o ponto é esse, que se você precisar de variáveis, se eu te dou duas distribuições e você precisar de variáveis que são independentes com aquela distribuição, você consegue. Pronto. Então, para a prova disso daqui, tem um exemplo que a gente viu lá no começo do curso que fala basicamente o que está aqui. Eu diria o produto. Que produto? Você tem uma ômega 1, uma ômega 2. Você fazia o cartesiano e definia aquele P como sendo o produto de P1 e P2. Pronto, pois é, né? A probabilidade de produto. Era um exemplo disso daqui. Que aí depois a gente conseguiu a nova probabilidade sendo o cartesiano deles, né? Que Isso. também dava certo. Então, é basicamente para isso que a gente usaria aqui, né? A gente tem esse daqui, o espaço produto, sendo nosso lambda o cartesiano desses dois, tá? E a probabilidade sendo a probabilidade de produto, né? E aí, as nossas variáveis aleatórias vão ser definidas a partir das projeções. Então, o nosso y1 vai ser o ômega 1, ômega 2, que vai ser igual a nossa x1 de ômega 1 só. E o nosso y2 vai ser igual ao x2 de ômega 2. Tá bom? E aí, agora fica para provar que vão ser independentes. Pronto. Aí a gente tem algumas hipóteses implícitas que a gente vai começar a falar. Que, por exemplo, quando a gente não fala qual é o espaço amostral das variáveis aleatórias, a gente vai estar assumindo que vai ser o mesmo, tá? O mesmo ômega. Só uma dúvida. Quando elas são igualmente distribuídas, é quando acontece o que mesmo? Ela tem a mesma distribuição. Pronto. Então, quando a gente não falar quem é o ômega das variáveis aleatórias, a gente vai assumir que é o mesmo. Quando a gente... E agora nós temos essa proposição aqui. Bem, o que é que ela fala? Se a gente tem x, y e z sendo independentes, variáveis aleatórias, e a gente tem uma f que vai de R2 para a reta, então z vai ser independente de w, onde w é f de xy.
Meio que tipo assim, se uma variável é independente de outras duas, então o que você fizer com as outras duas vai continuar independente da Z. É uma função Se, qualquer. se você somar, se você multiplicar, Z é independente de x e y. Então Z é independente de x elevado a y, Z é independente de x mais y, Z é independente de qualquer coisa que você fizer com x e y. Então, vamos provar que Z é independente disso daqui. E, como início, como é que a gente vai provar que uma coisa vai ser independente da outra? Vamos mostrar que a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades, né? Então, vamos pegar, no caso aqui devia ser Z e W, tá bom? Dado Z e W, a gente tem que a probabilidade de Z igual a Zzinho e f de x, y igual a Wzinho. A gente quer que isso daqui dê o produto das probabilidades. Bom, isso daqui vai ser a mesma igual a probabilidade de Z igual a Zzinho e a nossa dupla, o nosso par ordenado xy está na pré-imagem de ômegazinho. Bom, vamos olhar então para esse evento daqui, tá? Esse evento daqui da gente, ou seja, o nosso par ordenado está na pré-imagem de ômegazinho, a gente sabe que isso daqui, essa pré-imagem está em R2, né? E esse par também está na pré-imagem. Então, a gente tem carinhas de x e y aqui dentro. Beleza? Pronto. Quem são esses carinhas de x e y aqui dentro? São a imagem de x e y e a pré-imagem de ômega. São exatamente os carinhas de x e y que estão no domínio de f. Isso daqui eu acho que é a parte mais difícil de se digerir. Pensa que a imagem de x está na reta, né? E a imagem de y também está na reta. Ah, sim, elas são. Então a gente tem um par de carinhas na reta, então isso daqui está em R2. Aqui dentro. Uhum. Beleza. Então, os carinhas da imagem de x e y, que está em R2, ou seja, que está aqui dentro, e se a gente intersectar com a pré-imagem, que são os carinhas de R2 aqui, a gente vai ter exatamente o par x e y que estão na pré-imagem de W. A gente não colocou na hipótese, mas x, y e z são variáveis aleatórias discretas, beleza? A gente está trabalhando com elas são discretas. Se elas são discretas, então a imagem delas vai ser numerável, tá bom? Como a gente sempre está trabalhando com imagem, a gente percebe que a gente consegue pelo menos uma quantidade finita em que a probabilidade é maior que zero, né? Então, quando a gente intersectar essa imagem deles com a pré-imagem, vai dar exatamente o par ordenado de A1, A1B1, A2B2, etc., onde esses são os resultados de x e y, onde a probabilidade é maior que zero. Olha, outro jeito de ver isso é o seguinte, a gente só quer escrever essa interseção como condição do conjunto numerável. Certo. E por que a gente pode fazer isso? Porque x e y são discretas, então a imagem de x e y tem que ser um conjunto numerável também. Ah, sim, beleza. Beleza? Certo. Assim, o que a gente tem? A gente conseguiu mostrar o nosso evento f de xy igual a um wzinho como um conjuntinho enumerável, né? De vários carinhas. O que é bom, porque a gente consegue trabalhar melhor, né? Você tá a conta todinha aqui. Que triste. Bom, então o que acontece se a gente tirar a probabilidade disso daqui? Isso vai ser exatamente igual. Isso daqui são carinhas unitários, não tem interseção, então isso vai ser igual à soma da probabilidade em cada um deles, né? Gente, só uma ênfase é que cada conjunto com um par ordenado é um conjunto unitário, tá? É um par ordenado, mas um par ordenado é um elemento só do cartesiano. Só para às vezes as pessoas confundem isso também. Não confundam um par ordenado com dois elementos. Um par ordenado é um só. Vamos ver então, do comecinho, quem é a probabilidade de Z e F de XY. Vai ser igual, como eu disse, por causa daqui, vai ser a soma dessa probabilidade de Z igual a Z, que ele não vai mudar, né? E de X sendo igual a 1AI e Y igual a BI. Beleza? Justamente porque são carinhos unitários, então a gente pode quebrar na soma. Sabemos que x e y são independentes de z, né? Então podemos quebrar nesse produto aqui. Z
a gente pode passar para fora da soma. Então, a gente fica com essa soma daqui. E quem é essa soma? É exatamente isso daqui de cima. Tá? Ó, é a probabilidade de x ser igual a i e y igual a bi, que são todos esses parezinhos ordenados. E isso é exatamente como a gente viu anteriormente, a gente sabe que esse conjunto é o conjunto f de xy igual a w. Então, isso vai ser a probabilidade de f de xy igual a w. Então, temos o produto aqui, de z e f de xy. Então, a gente conseguiu mostrar que o produto da interseção vai ser o produto das probabilidades. Eita, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Daí, a gente conseguiu mostrar que elas vão ser independentes, z e f de xy. Pronto. Bom, vamos fazer uma revisão rápida, então. Cícero, né? Qual foi a primeira coisa de hoje, Cícero? Nós vimos algumas distribuições. Nós vimos Bernoulli, que a gente já viu antes, mas vou falar de novo. Binomial, NP, que era NKK, 1 menos P AK, PAK, 1 menos PAN menos K. A gente viu Poisson, que é lambda K sobre K fatorial vezes E elevado a menos lambda. A gente viu geométrica, que é 1 menos PAK menos 1 vezes P. E região uniforme, que é o sobre N. Show. Depois disso, Daniel, o que foi que teve? A gente definiu quando variáveis aleatórias são independentes, eu acho. Gleidson, qual era a definição de independência? X é independente de Y. Beleza. X é independente de Y, se somente se, dados R$2, qualquer, digamos, A e B, os eventos X igual a A e Y igual a B são independentes. Show. Ok. Beleza. Hegel, o que foi que a gente viu depois? Ou antes? O que mais a gente viu na aula? Depois disso, a Rebeca apresentou aquele teorema que você pega N variáveis independentes, ou era de Bernoulli? Acho que era de Bernoulli, porque você me perguntou. Pronto. Você me perguntou se eu pego N variáveis de Bernoulli independentes, o que acontece? Aí era a parte que você podia definir uma soma dela, né? Você pega Y sendo a soma que dá uma variável binomial. Ok. Próximo seria a Rebeca. O que teve depois, Rebeca? Depois a gente botou o teorema de que a gente tem duas variáveis aleatórias em espaços de probabilidade diferentes, a gente consegue um novo espaço de probabilidade, tal que temos duas novas variáveis aleatórias lá dentro, onde a gente consegue a gente consegue a mesma distribuição das anteriores, mas que essas novas são independentes. Ok. O que teve mais, Cícero? Teve o teorema lá do... Não sei se alguém falou. Teorema... Agora eu me perdi aqui. Para generalizar a independência. Alguém já falou isso? Não, acho que não. Pronto. Então, teve isso, né? Pode... Qual é o teorema? Conjuntos, né? Tipo, X, X1, X2, Xn são independentes se somente se para quaisquer conjuntos A1, A2, AK, não, AI1, AI2, AK, Certo. a probabilidade de X1 pertencer ao primeiro, etc, Xn pertencer ao último, é igual ao produto das probabilidades. Sai do campo crédito para qualquer conjunto. Ok. E o que teve mais, Daniel? Teve a proposição, dado 3 variáveis aleatórias independentes e uma função de R2 em R. Então, um deles vai ser independente da imagem dos outros dois. Show. Ok. Obrigado, Rebeca. Gostei da sua aula. Foi boa. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido, por terem ficado até o final. Compartilhem o vídeo com seus amigos que gostam de probabilidade, de estatística e matemática em geral. Curtam, comentem e até o próximo vídeo.